Olá, pessoal, estamos de volta aqui para continuar a história do violão e da influência do jazz no violão e do violão no jazz e do violão na música brasileira e vice-versa e tudo que tem a ver com isso, né? Das composições para o violão, desse instrumento maravilhoso que eu vivo com ele. E aí, Paulo, a gente podia pegar, a gente falou do início, falamos daqueles principais personagens lá do início da história do violão brasileiro. E aí vem aos anos, vamos dizer, 40 agora, né? Isso. Que entra nosso querido amigo Garoto. Augusto Aníbal Sardinha. Augusto Aníbal Sardinha. Exatamente, Romero. É um personagem muito importante, né? O Garoto, ele é paulistano, veio para o Rio de Janeiro em 1942 e ele arruma rapidamente, que ele era um virtuoso, né? Que tocava não só violão muito bem, mas tocava tudo, né? Ele era realmente fenomenal, tocava bandolim demais, cavaquinho, guitarra havaiana, violão tenor, tocava de tudo. Que maravilha. E com o violão, ele realmente ele entra para a Rádio Nacional, né? Essa época é a época da Rádio Nacional, né? A época que a Rádio Nacional domina a cena musical, aqui lá no Rio de Janeiro, acho que no Brasil todo. Né? E tem grandes músicos, né? Abre emprego para grandes músicos, né? Que vêm do Nordeste para o Rio, nessa época que vem, sei lá, o Severino Araújo vem para o Rio, Cachimbinho, todos esses caras, esses grandes nomes, né? Das orquestras e tal. E de São Paulo vem o Garoto, um deles, né? E ele começa a tocar na rádio direto, como parte da orquestra de outra figura que eu acho que é também muito importante, que é o Radamés Inhardt. Ah, sim, com certeza, com certeza. O Radamés, eu acho que ele vai ter uma influência muito grande na música do Garoto, né, como compositor. Eles eram muito ligados, né? Muito próximos. Muito próximos, é. Muito próximos, eles fizeram uma amizade realmente, que foi de 42, quando o Garoto veio morar no Rio, até a morte precoce do Garoto em 55. Né? E você vê que é uma via de mão dupla, porque a música do Radamés, do Garoto é muito influenciada pelo Radamés, no que diz respeito à harmonia. E o Garoto influenciou muito o Radamés também, principalmente para escrever para violão. Dessa época aí, as primeiras peças do Radamés foi um compositor muito importante para o violão também. Mas harmonicamente, eu acho que o Radamés talvez tenha sido, a gente estava falando do jazz, né? da chegada. Na verdade, a gente já tinha, assim, as pessoas ouviam discos de jazz na década de 20, com certeza. Já na época do Pixinguinha. Já na época do Pixinguinha, você já tem, na década de 20, você já tem alguns críticos que dizem que o Pixinguinha estava muito influenciado pelo jazz. Quando ele compõe Carinhoso, quando compõe Lamentos, que são músicas que são... Lamentos é de 25, Carinhoso ninguém sabe ao certo, mas é por aí também, depois que o Pixinguinha volta de Paris. São músicas modernas para essa época. Né? E o Radamés, tem uma entrevista do Radamés dizendo que ele chegou no Rio e que ele era um cara com uma formação incrível, né? Múltipla. Então ele era um cara que era um virtuoso mesmo, que tocava como solista da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal, no Teatro Municipal, tocando o concerto Tchaikovsky, tocando assim... repertório barra pesada de concertista, claro, como Garoto, como eu estou falando quando ele era garoto, mas que tocava e ouvia de tudo. Então ele tem um depoimento dele falando, eu ouvia naquela época a orquestra do Fletcher Henderson, ouvia Benny Goodman, tanto é que em 1937 ele compõe um choro chamado Cabuloso, que é com a instrumentação baseada no trio do Benny Goodman, né, que era clarinete, piano e bateria. Então, o clarinete que era o Benny Goodman, Gianni Krupa e Ted Wilson, né, era esse trio. E o Radamés compõe um disco com 2 choros maravilhosos para essa formação. É ele, o Luiz Americano de clarinete, Radamés no piano e o Luciano Perrone de bateria, que são os choros que têm uma linguagem harmônica que era diferente do que se fazia no choro. Então o Radamés começou a modernizar a harmonia do choro.
né? A partir daí, eles vão começar... O Radamés é um cara que já usa, na década de 30, os acordes com sétima maior, com nona, os acordes dominantes com nona, com alterações. Com certeza. As melodias começam a parar nas tensões em vez de resolver, né? Na nota dos acordes. Pois é. Então, o Radamés talvez tenha sido o grande precursor desse tipo de harmonização que seria popularizada para todo mundo tocar no violão, né? Seria uma coisa que seria um idioma corrente nos anos 50 com a bossa nova. Todo mundo fala com muita justiça que o Garoto foi um cara muito importante nisso. O João Gilberto falava do Garoto, da importância do Garoto. Claro. Mas eu acho que por trás disso tem o Radamés. Acho que o Radamés é um cara muito importante nessa história. Só uma coisinha que a gente tinha que clarificar ou falar um pouquinho mais para o pessoal que não estuda, que não é um violonista, que não é um pianista. Esse negócio das tensões que você falou, parar nas tensões em vez de resolver. As tensões são as notas que não necessariamente pertençam aos acordes. Por exemplo, você tem um sol maior, tem umas músicas, tem umas notas normais de sol maior, né? Essa é a tríade de sol maior, né? Então, qualquer nota dessa que você pare, são coisas que relaxam a tensão, né? Não tem tensão. Mas você põe uma nota dessa aqui, ó. Essa nota já não pertence àquela tríade normal, digamos assim, de sol maior, né? Então, começou-se a usar essas notas. Ó, a sétima maior, né? Aqui, né? Ó, a quinta aumentada. A sexta, décima terceira. Então começou, é o que ele falou, o Radamés começou a trazer isso aí. O jazz tem muito disso, né? O jazz, a gente lida muito com isso, a tensão, relaxamento, qualquer tipo de música, né, Paulo? Mas o lance do jazz, já que você está improvisando, você tem que saber e tem que criar um jeito de fazer isso de uma maneira muito, muito natural, né? Que é criar as tensões e relaxamento. É assim que funciona a música interessante, né? Então isso aí já começou, como você está falando, o Radamés já começou a fazer escrito já. Exatamente, né? O choro segue um padrão, vamos dizer assim, esse tipo de harmonização, que usa o choro tradicional, né? Usa tríade, que é uma coisa que vem da música clássica. Não é que eles usam as notas com muita maldade, assim como o Mozart e o Bach usavam. O Bach, se você parar para olhar, ele vai fazer isso aqui. Pô, já tá. Só que é tudo pensado horizontal, né? As vozes vão passando. Aí você vai fazendo o acorde, ó. Menor com sétima. Como é que ele não usa? Ele usa, só que é pensado de outra maneira. Olha o sétima, ó. Isso 300 anos atrás. Isso, há 300 anos. Eles faziam, só que era uma maneira diferente, porque ele pensava horizontal. E o choro pensa horizontal. Então você pega, por exemplo, um choro bem tradicional do Pixinguinha. Ele para nessa nota. Mas ele está sempre mirando a nota que vai resolver. É uma tensão. Claro. Mas ele... Aí ele resolve. Resolve. Só que aí quando chega a harmonia jazzística, que a gente chama de tétrades, o cara vai relaxar aqui. Vai parar ali, né? Aí ele parou, não tem que resolver em lugar nenhum. Né? Exatamente, Então, essa é a diferença desse tipo de harmonização, e eu acho que um pioneiro da utilização dessa harmonia que vem do jazz, que influenciou mutuamente com o impressionismo francês, né? Esses caras estavam chegando lá também de um caminho diferente, né? Os compositores clássicos europeus, na Alemanha, na França e tal, eles se influenciaram mutuamente. Quem trouxe, eu acho que um pioneiro realmente da utilização dessa maneira de harmonizar no Brasil, né? Mas assim, um cara muito importante foi o Radamés. E o Radamés foi o cara que fez os arranjos todos na década de 40 na Rádio Nacional, então botou isso no ouvido das pessoas. O rádio... Porque o pessoal ouvia isso o tempo todo. Sim. Tanto é que o Tom falava do Radamés até o final como se fosse assim... O Tom falava do Villa-Lobos e falava do Radamés. Villa-Lobos e Radamés, exatamente. E o Radamés, assim,
apesar de uma certa maneira eles serem meio antítese, né? O Radamés era um virtuoso do piano, o Tom não era, era o Tom da... Era o minimalista. Era o minimalista, né? Mas assim, eles têm muito em comum, né? E o Tom bebeu muito, né? dessa maneira de pensar a música que vinha do Radamés também. Com certeza. Mas aí tem os anos 50, né? Quer dizer, veio o Garoto escreveu tanta coisa bonita e tocava bem, coisas incríveis, peças incríveis para o violão. Ele tocava muito bem. Tem algumas gravações descobertas, já tem algum tempo, né? Não foi agora, uns 20 anos, sei lá, dele tocando essas coisas do Radamés, o concerto para violão e orquestra que o Radamés escreveu para ele, tocando pra caramba, assim, tocando tudo. Assim, muita coisa mesmo. Difícil. E ele escreveu uma obra para violão que tem esse signo dessa modernidade harmônica. Né? Talvez seja assim a primeira obra para solista, né? Para violão solo, né? A usar, porque antes você tinha o João Pernambuco, que você tinha, né, o Canhoto, o Américo Jacomino, você tinha outros compositores, né? Que escreviam com essa linguagem harmônica do choro tradicional. O Garoto, realmente, ele vai pegar e fazer Então ele vai usar esse tipo de linguagem. É bem moderno isso aí. Já bem moderno. Bem moderno. Isso anos 50, né? Ele vai fazer realmente coisas assim, né? Imagina. Muito moderno, incrível, né? muito moderno os anos 50, né? Uma coisa que estava muito... muito Isso aí a gente faz hoje em dia. Exatamente. Os acordes, né? aí. Pois é. Mas o Garoto, então, acho que foi um pouquinho... Acho que o Garoto realmente abriu... Tanto é que o João Gilberto deixou muita coisa falando, né? Da importância do violão do Garoto, desse tipo de linguagem harmônica, que eu acho que tem essa figura que não é especificamente do violão, mas é também que é do Radamés. E esses caras todos, né? Eles não é um movimento isolado, assim, tá? Você tem essa época aí, no início dos anos 50, do samba-canção, então você tem esse tipo de composição que é a mais moderna, Braguinha, Copacabana, Princesinha do Mar, então você tem essa coisa da urbanização da cidade, e aí mais no final da década de 50, sim, aí esses anos de cosmopolitismo, né, vamos dizer, do JK e tal, mas enfim, a música, eu vejo assim, esses anos 50, a gente tem ainda a importância muito grande da Rádio Nacional. Você tem essa época do samba-canção, então já é um meio caminho para a estética da bossa nova. Né? Ainda tem orquestrações que são meio grandiosas e tal, que usavam, sei lá, você tem orquestra. Os arranjos do Tom dessa época são muito a cara do Radamés. São arranjos que usa oboé, usa cordas, usa trompa, né? O disco Canção do Amor Demais, que é de 58, tem assim, essa escrita bem camerística do samba-canção dos anos 50. E isso vai sendo... sintetizado, né, nos arranjos e nessas canções do final dos anos 50 que vão dar origem realmente aí sim nos anos 60 à bossa nova. Voltando só um pouquinho no Garoto. O Garoto é importantíssimo para essa coisa, passar daqui para cá, para a bossa nova, né? Ele está ali no meio fazendo esse trabalho ali, né? Incrível. Mas ele viajou para os Estados Unidos, ele é um cara que teve essa experiência, né? Não só de ouvir no rádio, mas ele teve lá, ele foi tocar com a Carmen Miranda, lá nos Estados Unidos, ele viu de perto o lance do jazz, o lance de tudo isso, e trouxe um pouquinho daquilo para cá também, né? Isso, exatamente. Nessa época, era a época da guerra, né? Anos 40, não pode esquecer disso, e tem a política da boa vizinhança. Então, por exemplo, eu acho que é em 1942 que quem vem para o Brasil é o Disney. O Walt Disney vem para o Brasil. E aí cria aquele personagem Zé Carioca. E leva o Ari Barroso para os Estados Unidos. O Ari Barroso vai para os Estados Unidos. Fica um tempo lá. Ele convida o Radamés. O Radamés era um cara que escrevia muito rápido. Teria se dado bem em Hollywood, na verdade. Era um cara que escrevia muito bem e muito rápido. Mas o Radamés não quis ir. Ele ficou. Ele não quis ir.
Então, mas aí começa essa ponte, né, com mais frequência de músicos brasileiros. E aí tem o Bando da Lua, com a ida da Carmen Miranda, claro. né, que se torna, de fato, realmente uma estrela do cinema, né? E eu acho que é 44 a primeira vez que o garoto vai com a Carmen e fica indo e voltando durante... Acho que é um pouco depois, não é 44, não, já é na década de final dos anos 40. Porque a gente não pode esquecer que naquele tempo a comunicação não é como é agora, né? Exatamente. A comunicação era difícil, né? Você não tinha essa abertura que tem hoje em dia, você aperta um botão, você vê tudo. Não é assim, a gente tem que botar... Naquela época não era assim, eu não tinha nada disso aí, né? Então, o fato deles estarem viajando para lá e para cá, aí sim, fazia uma ligação forte, né? Porque o cara via de perto o que estava acontecendo ali e eles viam de perto o que estava acontecendo aqui, né? Então, essa foi uma ligação importante, né? E o Garoto é fantástico. Eu acho que eu vou tocar umas duas musiquinhas do Garoto, né? Vamos ouvir, pô. Porque, afinal de contas, né? Duas coisas que são muito conhecidas dele, eu acho super sucintas, super bonitas. Gente humilde e Duas Contas. Vamos ver. Tomara que vocês curtam.
botei essas duas juntas para a gente ter uma ideia um pouquinho só. Tem muita, é uma obra muito vasta, né? Então a bossa nova, Paulo, veio disso aí tudo que a gente falou. E eu sempre falo uma coisa, né? Que a bossa nova vem muito do o ritmo, é de samba, né? Então eu sempre falo uma coisa que sempre, para mim, é a verdade. A gente tocava um samba na rua, tocava um samba com todo mundo cantando e dançando lá fora. De repente o pessoal começa a trazer esse ritmo, essa música mais para dentro dos apartamentos, para lugares menores, né? E não podia fazer aquela confusão que estavam fazendo lá fora dentro dos apartamentos. Então começa a vir do samba, né? Aí começou a diminuir. E como você estava dentro de lugares pequenos, todo mundo pertinho um do outro, você começava a poder ouvir as nuances dos acordes, né, das melodias. Então, em vez de fazer só acorde assim, você podia fazer. É o mesmo ritmo. O João Gilberto, na verdade, ele foi um cara que trouxe essa coisa percussiva, essa coisa da percussão, essa coisa do samba. Ele falou que tocava era samba, mas só que é um samba lento com os acordes maravilhosos. Ele trouxe isso para o violão, né? Para essa batida que ficou conhecidíssima como a batida da bossa nova. Uma coisa assim, né? E foi muito importante o João Gilberto, toda essa coisa que aconteceu em volta dele, com a Astrud Gilberto, né? Com Getz, né? Eles foram lá em 1962, lá para Nova York, levaram o João Gilberto, a Astrud Gilberto, o Tom Jobim, eles levaram a bossa nova lá para fora. Foi um movimento muito importante, né? Até hoje eu ouço isso o tempo todo lá. Eu moro lá nos Estados Unidos há tantos anos. E até hoje, depois de tantos anos, essa coisa ainda continua a ser muito importante, né? Esse movimento todo que aconteceu em volta da bossa nova, dessa música. E é uma coisa que tinha, assim, duas direções, né? A bossa nova influenciou a música americana, o jazz influenciou muito a bossa nova, né? Todo mundo que eu conheço, do Tom Jobim, aí do Lobo, que eu adoro, a Ivan Lins, Dori Caymmi, eu não vou conseguir falar de todos, mas esses nomes que a gente adora, todos escutaram muito o lance americano, né, do jazz, das orquestras, dos arranjadores, dos compositores americanos, da música de jazz. Então isso teve uma influência aqui na nossa harmonia, na nossa música, e a música brasileira até hoje influencia o mundo inteiro, né, porque é uma música riquíssima, né. Então, daí para frente é a história que a gente tem, né? Devido a tudo isso que a gente já tem falado. Será, Paulo, que está tudo certo? Tá perfeito. É isso? Assina embaixo. É isso mesmo. Está assinando embaixo? Eu acho que é isso. Eu acho que a bossa nova teve o poder, a virtude, né? Assim, o poder de síntese, né? De sintetizar de uma maneira, de popularizar esse tipo de harmonização que se usava no jazz e de usar a essência dessa polirritmia do samba, né? Uhum. Que, como você falou, tocada ao vivo por muitos instrumentos, pode ser uma coisa extremamente complexa e difícil e grandiosa, vamos dizer assim, mas que a bossa nova trouxe para um micro-universo do violão, vamos dizer, né? O banquinho e o violão, assim, que consegue sintetizar, né, a essência daquela ideia, dessa ideia africana do samba, né, de uma maneira, com esse tipo de harmonização,
E eu acho que é isso aí, essa via de mão dupla, assim. Eu acho que, claro, que a música americana ela foi dominante, né, no Ocidente todo, até por essas questões políticas, geopolíticas e tal. Mas já tinha, é isso, a gente falou, né? Ela já influenciou desde o Pixinguinha, né? Assim como na música americana, a música americana também influenciou. A gente ouve muito falar o impressionismo, né? Os franceses influenciaram o jazz, é verdade, mas assim, o jazz também, o Ravel foi influenciado pelo Gershwin. Eles se encontraram e o Ravel mudou, assim, ele tem coisas que ele escreveu depois de encontrar com o Gershwin que são muito nitidamente influenciadas. Então, essas trocas musicais, o idioma musical, ele vai se encontrando, vai se mesclando, claro. Esse lance de você falou, pegar toda essa lance da percussão, a coisa grandiosa, e trazer para o violão com 6 cordas na época. O meu seu tem mais. Mas nem uso, eu estou usando aqui, nem uso ela. Deixa elas quietinhas aí. Mesmo, já é demais. Essa coisa, o João Gilberto teve muito presente para fazer isso. Sim. E ele fez muito bem. E ele conseguiu trazer também a voz para o lado certo, para o lugar certo, vamos dizer assim. No caso de um apartamento, né? Você cantar baixinho, mas com aquela voz afinada, bonitinha e tudo lindo. Ele teve muita participação nisso aí, que todo mundo depois veio nisso. Inclusive os caras como Caetano, Gil, claro. Todo mundo adorava e adora o João Gilberto por causa desse tipo de coisa, né? E realmente eu acho que esse formato tornou essas riquezas rítmicas e harmônicas acessíveis a músicos e a plateias do mundo inteiro, né? Isso realmente é uma coisa que aconteceu e talvez fosse difícil, né? Hoje em dia até tem, hoje em dia com a tecnologia mais acessível, você bota na internet, a gente tem aqui na Casa do Choro uma escola que tem mais de 100 alunos japoneses fazendo aula virtual, remotamente, assim, entendeu? Estudando cavaquinho. Mas realmente, você não tinha como estudar cavaquinho há algum tempo atrás, em outro lugar que não fosse aqui. Não. Presencialmente, entendeu? Então a Bossa Nova levou um pouco dessa cultura para o mundo inteiro. Isso exatamente. É notável, né? Você quer fazer uma coisa bem que caracteriza muito a Bossa Nova? Vamos lá. Vamos fazer, por exemplo, o Corcovado? A gente está no Rio de Janeiro. Vamos lá. Ele está logo ali. E falando de violão, né? Falando de violão. Um banquinho de violão.